Números 31 a 33. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vingue os filhos de Israel dos midianitas, depois você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Preparem alguns homens entre vocês para a guerra, para que ataquem Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre os midianitas. Vocês enviarão à guerra 1000 homens de cada tribo de todas as tribos de Israel. Assim, foram entregues, dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 homens preparados para a guerra. Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de rebate. Eles lutaram contra os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Além dos que foram mortos na batalha, mataram os reis de Midian, Evi, Requem, Sua, Uri e Reba, 5 reis de Midian. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, e saquearam todo o seu gado, todos os seus rebanhos e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos, a presa e o despojo, ao acampamento, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os príncipes da congregação saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães de 1000 e capitães de 100, que voltavam da guerra. E Moisés lhes disse: Vocês deixaram com vida todas as mulheres. Eis que foram elas que, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, de modo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matem todos os meninos e todas as mulheres que se deitaram com o homem. Mas todas as meninas que não se deitaram com o homem, deixem-nas viver para vocês. E vocês, fiquem 7 dias fora do acampamento, todo aquele que tiver matado alguém e todo aquele que tiver tocado num morto, ao 3º dia e ao 7º dia se purifiquem, tanto vocês como os seus cativos. Também purifiquem toda a roupa, todo objeto de pele, toda obra de pelos de cabra e todo objeto de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode resistir ao fogo, vocês farão passar pelo fogo, e será limpo, mas também será purificado com a água da purificação, e tudo o que não pode resistir ao fogo, vocês farão passar pela água. Também lavarão as suas roupas ao 7º dia e serão limpos, e, depois, poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: Faça o levantamento da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, você, o sacerdote Eleazar e os cabeças das casas paternas da congregação. Divida a presa em 2 partes iguais, uma para os que foram à guerra e a outra para toda a congregação. Da parte que pertence aos homens de guerra que saíram à batalha, você separará para o Senhor um tributo de cada 500, tanto de homens como de bois, de jumentos e de ovelhas. Tome isso da metade que lhes pertence e dê ao sacerdote Eleazar, para a oferta elevada do Senhor. Mas, da metade que pertence aos filhos de Israel, você tomará um de cada 50, tanto de homens como de bois, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas, que têm a seu cargo a guarda do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. A presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas ao todo, que eram mulheres que não se haviam deitado com homem. A metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi de 337.500 ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675 ovelhas. Os bois foram 36.000, e o tributo para o Senhor foi de 72. Os jumentos foram 30.500, e o tributo para o Senhor foi de 61.
As pessoas foram 16.000, e o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. Moisés deu o tributo da oferta elevada do Senhor ao sacerdote Eleazar, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Da metade que pertencia aos filhos de Israel, que Moisés separou da dos homens que haviam ido à guerra, a metade para a congregação foi de 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade que pertencia aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo a guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os capitães de 1.000 e os capitães de 100, chegaram a Moisés e lhe disseram: Estes seus servos fizeram a contagem dos homens de guerra que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum de nós. Por isso trazemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, brincos e arrecadas, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, todos os objetos bem trabalhados. Todo o ouro da oferta elevada que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 ofereceram ao Senhor foi de 16.750 siclos. Pois os homens de guerra haviam tomado despojo, cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. Eles viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era próprio para gado. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação e disseram: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra própria para gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos favor aos seus olhos, que se dê esta terra em possessão a estes seus servos, não nos faça passar o Jordão. Moisés, porém, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Será que os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam sentados aqui? Por que vocês desencorajam os filhos de Israel de passar a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês, quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Pois, tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desencorajaram os filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: Certamente os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em me seguir, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto 40 anos, até que toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor fosse consumida. E eis que vocês, uma raça de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais, para aumentarem ainda mais o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês deixarem de segui-lo, ele tornará a deixar o povo no deserto, e vocês serão a causa da destruição de todo este povo. Então eles se aproximaram de Moisés e disseram: Edificaremos currais para o nosso gado aqui e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos e iremos adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar, e as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que cada um dos filhos de Israel tenha tomado posse da sua herança. Porque não receberemos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto a nossa herança já nos caiu deste lado do Jordão, para o Oriente. Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver dominada diante do Senhor, então, depois,
vocês voltarão e serão inocentes perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a possessão de vocês diante do Senhor. Mas, se não fizerem assim, eis que terão pecado contra o Senhor, e saibam que o seu pecado os alcançará. Edifiquem cidades para as suas crianças e currais para as suas ovelhas, e façam o que prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: estes seus servos farão como o meu senhor ordena. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais ficarão ali nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão, cada um armado para a guerra, diante do Senhor, para a batalha, como diz o meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem com vocês o Jordão, cada um armado para a batalha diante do Senhor, e a terra for dominada diante de vocês, então lhes darão a terra de Gileade em possessão. Mas, se não passarem armados com vocês, possuirão herança entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: o que o Senhor disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Assim Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades e os seus territórios ao redor. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote, Aroer, Atrote Sofã, Jazer, Jogbea, Bet-Nimra e Bet-Harã, cidades fortificadas e currais para ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, e a tomaram, e expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e tomou as aldeias de Gileade e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Nobá foi e tomou Quenate com as suas aldeias, e deu-lhe o seu próprio nome, Nobá. Estas são as etapas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés escreveu os pontos de partida, segundo as suas etapas, conforme a ordem do Senhor, e estas são as suas etapas, segundo os seus pontos de partida. Partiram de Ramessés no primeiro mês, no 15º dia do mês, no dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram com mão forte, à vista de todos os egípcios, enquanto estes enterravam todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles, e o Senhor também executou juízo contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está na extremidade do deserto. Partiram de Etã, voltaram para Pi-Hahirot, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Midol. Partiram de Pi-Hahirot, passaram pelo meio do mar para o deserto e caminharam 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. Partiram de Mara e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, porém não havia ali água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Ataavá. Partiram de Quibrote-Ataavá e acamparam em Reizerote. Partiram de Reizerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libná. Partiram de Libná e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera.
Partiram de Tera e acamparam em Miticá. Partiram de Miticá e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Bene-Jaacan. Partiram de Bene-Jaacan e acamparam em Hora-Gidigade. Partiram de Hora-Gidigade e acamparam em Joibatá. Partiram de Joibatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira da terra de Édom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, por ordem do Senhor, e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Ouviu o cananeu, o rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que os filhos de Israel estavam chegando. Partiram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Aijim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. O Senhor falou a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês passarem o Jordão para a terra de Canaã, expulsem todos os moradores da terra de diante de vocês, destruam todas as suas figuras e todas as suas imagens de fundição, e desmantelem todos os seus lugares altos. Tomem posse da terra e habitem nela, porque eu lhes dei esta terra para que a possuam. Repartam a terra por sorte, segundo as famílias de vocês. A tribo que tiver muitos, deem uma herança maior, e a que tiver poucos, uma herança menor. O lugar onde cair a sorte para alguém, esse lhe pertencerá. Segundo as tribos de seus pais vocês receberão a herança. Mas, se não expulsarem os moradores da terra de diante de vocês, então os que vocês deixarem ficar serão como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e eles os afligirão na terra em que vocês habitarem. E farei a vocês o mesmo que pensei fazer a eles. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça.
Em nome de Jesus, amém. Encontrar no pendaço